Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar sequência então na nossa tarde de Coletivo Cria. Agora a gente tem uma apresentação também bastante incrível, bastante especial, bastante diferente do que nós tivemos hoje no final da manhã, onde a gente falou muito sobre digital, sobre novas tecnologias imersivas, mas a gente traz agora para o lado mais humano, para um lado bastante importante também, dentro de diversidade, dentro dessa frente de comunicação de moda. Então, com bastante orgulho, a gente propôs o convite para as meninas do Fashion Revolution Brasil e elas gentilmente aceitaram estar conosco aqui hoje. Então, para vocês conhecerem um pouco sobre o Fashion Revolution Brasil, foi fundado pela Carrie Somers e Orsola de Castro, após o desastre que ocorreu no Rana Plaza em 2013. Relembrando um pouco a história, né, o Rana Plaza era uma indústria em Bangladesh que desabou e ali teve centenas de feridos ou de falecimentos, enfim. Então ali foi trabalhado, as duas então se uniram para fundar o Fashion Revolution. E ele é um movimento que ele não é nacional, na verdade ele é mundial. E ele é o maior movimento de ativismo pela moda no mundo, onde mobiliza pessoas, marcas, formuladores de políticas, através de pesquisa, educação e advocacia. Ele é um movimento global de pessoas para fazer a indústria da moda funcionar. Olha que sensacional, que incrível. São pessoas, afinal, na verdade, nós todos, né, somos pessoas que usamos roupas, que nós somos pessoas que fazemos, a gente age, né? Nós podemos ser designers, podemos ser acadêmicos, que aqui estão, podemos ser escritores, líderes empresariais, empreendedores e varejistas, profissionais de marketing, produtores, fabricantes e, muito além disso, amantes da moda. Então, nós somos uma indústria, e por nós sermos uma indústria, nós também somos um público e nós somos cidadãos do mundo. E a Fashion Revolution Brasil está aqui para poder conversar um pouco mais conosco. A nossa visão, ou a visão do Instituto, ela é linda e ela é uma indústria global de moda que conserva e restaura o meio ambiente, além de valorizar as pessoas acima do crescimento e do lucro. Com muito prazer, eu convido aqui no palco para conversar conosco a Paloma Gervásio Botelho, que é coordenadora do Comitê Racial e Diversidade, e a Isabela Lúlio, que é coordenadora educacional e de projetos do Fashion Revolution Brasil. Meninas, é com vocês. Bom, eu me chamo Paloma Gervásio Botelho. Além de coordenadora do Comitê Racial e de Diversidade, eu também sou moda ativista e idealizadora de projetos afrocentrados em moda, onde pessoas negras e intelectualidades, arte e cultura negra são protagonistas. E também consultora de estilo. Então todo o meu trabalho tem um olhar para onde estão e quem são profissionais negros da moda. Caminhar aqui. A Karen, muito gentil, apresentou muito bem, então a gente já pula alguns slides, né? Além de tudo que ela falou, né, justamente esse lugar, a nossa missão do Instituto, né, que está presente no Brasil desde 2014 e desde 2018 é um instituto, né, um instituto para a sociedade civil. Mas ele busca também unir e celebrar essas diversas frentes da indústria da moda, né? A sociedade civil junto com as corporações, com a indústria, com costureiras, com todos nós que somos agentes para a construção desse mercado. A gente trabalha com comunicação, com desenvolvimento, educação, participação, mobilização. Então a gente traz informação com relação
ao que a moda faz e o que não faz, né? No caso, a degradação do meio ambiente sem compromisso com a reconstrução desse meio ambiente, né? A não diálogo com as pessoas, que são os principais agentes para esse mercado realmente funcionar e ter a lucratividade como tem, né? Não tem o compromisso da diversidade, da equidade racial, do salário justo, da transparência, né? Diante desses trabalhos, diante de quem são os seus produtores, os seus fornecedores de matéria-prima, entre outras situações que a gente vem buscando transformar, ressignificar, melhorar, né, na moda de forma sempre positiva. Então a gente também, só voltando um pouquinho, a gente desenvolve pesquisas, relatórios, projetos, que a Isa vai trazer um pouquinho mais para vocês, e que está sempre tudo disponível nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, sites, né, materiais para fazer os downloads e ter acesso a essas informações. No Comitê Racial e de Diversidade, eu estou desde novembro do ano passado, e ele foi constituído em novembro de 2020, quando o Instituto foi questionado sobre o seu posicionamento antirracista. Né? Com isso, representantes, estudantes, embaixadores, docentes, embaixadores que fazem parte da nossa rede, já falo sobre essas atuações, se uniram, né, e proporam a construção do Comitê Racial, que inicialmente tem o nome Comitê Racial do Instituto Fashion Revolution Brasil, e recentemente a gente acrescentou a nomenclatura de diversidade. Né? A proposta ele inicia como um fórum consultivo, né, pensando nas práticas antirracistas, na inclusão étnico-racial, na diversidade, não somente externa, né, das ações do Fashion Revolution, mas também internamente na equipe. Né? Somos equipe de comunicação, educacional, direção... Relacionamento. Né? E relacionamento, onde também estão profissionais diversos nessa articulação interna do Instituto. Esses são os primeiros formadores, né? Ana Fernanda, Day Molina bastante conhecida porque é estilista indígena, né? Que traz a moda também como ferramenta de ativismo. A Júlia Teodoro, que é a nossa coordenadora de comunicação atualmente, que a outra coordenadora, Mariana Chaves, está de licença maternidade. Manuela Vaz, Marília Tavares, Mauro A. Spineller, Matheus Solem, Natália de Matos, Rafael Silvério, também estilista, bastante conhecido, idealizador do VAMO, vetor afro-indígena da moda, que participa do Fashion Week por meio do projeto Sankofa, e a Taya Nicásio, que também já foi, além de integrante do comitê, também já foi integrante da equipe de comunicação, e desenvolve vários textos que estão disponíveis no nosso blog. Então, o movimento está presente em 95 cidades atualmente, né? 21 estados, e ele está presente, né, nessa grande gama do nosso Brasil por meio justamente dos nossos colaboradores, nossos voluntários, que nós chamamos de representantes, embaixadores docentes e embaixadores estudantes. Né, que desenvolvem, que fazem que uma das nossas relações, né, a fomentação dessa relação, é por meio da Semana Fashion Revolution, que é o principal evento, o principal projeto do Instituto, é o que moveu a criação do Instituto lá em 2014, em 21 de abril, é a data de comemoração não, né, mas de relembrar o desastre do Rana Plaza, onde morreram mais de 1.100 pessoas, né, e muito mais outras milênios ficaram feridas. E aí tem a Semana Fashion Revolution, que já tem virado quinzena, daqui a pouco é um mês Fashion Revolution, né? Porque vem aumentando anualmente, é um evento anual, e vem aumentando a sua gama de programação, que é desenvolvida, gerenciada, criada, tudo pensada pelos nossos voluntários, né? O Fashion, na verdade, ele promove o espaço, a divulgação, a promoção, o tema, a pauta, né, para que essa semana aconteça, que daí o tema é global, todos os países onde o Fashion Revolution está presente
fazem a mesma temática na semana. A semana do 2022 foi Dinheiro, Moda e Poder, né? E a gente vai passar um trailer dela aqui. E muito pautada em cima da hashtag Quem Fez Minhas Roupas. Também temos a hashtag A Cor de Quem Fez Minhas Roupas, que eu vou falar mais pra frente. E do que são feitas minhas roupas, né? São as 3 hashtags principais do Fashion Revolution. Tá certo? Como melhorar as condições dos trabalhadores dessa cadeia produtiva? É hora de uma revolução na moda. Uma indústria que funciona sob a lógica da exploração do trabalho, dos recursos naturais e dos saberes de povos historicamente marginalizados. Além disso, a riqueza e o mundo estão concentrados nas mãos de poucos. Precisamos questionar e agir. Participe da semana Fashion Revolution 2022. O que eu posso fazer? A semana Fashion Revolution é o primeiro passo. Junte a esse movimento e envolva a sua comunidade. Semana Fashion Revolution 2022, 18 a 24 de abril. Participe. E agora a Isa vai dar continuidade falando sobre nossos trabalhos e outras informações. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela Lúlio. Eu estou como coordenadora, né, da nossa rede educacional, então em constante contato com os nossos docentes embaixadores, estudantes embaixadores, instituições de ensino, e como coordenadora de um dos nossos principais projetos, que é o Índice de Transparência da Moda Brasil. E aí eu trouxe vários dados para a gente conversar um pouco dessa temática aqui hoje. Bom, então aqui tem um pouco, né, dando sequência ao que a Paloma estava conversando, que são as nossas plaquinhas, né? Então a gente incentiva a sociedade a questionar suas marcas favoritas, quem fez minhas roupas, né? Para a gente dar visibilidade para toda essa cadeia produtiva que existe antes de que a loja chegue ali, né, no cabide, quando a gente vai comprar essa roupa. Então, além da plaquinha quem fez, a gente tem também do que são feitas as minhas roupas, para a gente pensar na natureza que está por trás do que a gente está vestindo, e a cor de quem fez minhas roupas, que depois a Paloma vai conversar um pouquinho melhor também, explicar a história dessa hashtag. Então, essas plaquinhas estão no nosso site. Convidar todo mundo que quiser questionar suas marcas a dar uma olhadinha, né, e tirar suas fotos aí. Mas mais do que, né, simplesmente a comunicação, que já é muito poderosa, essa questão das hashtags e da Semana Fashion Revolution, a gente tem também diversos projetos, né? E o principal deles, no momento, é o Índice de Transparência da Moda, que é uma análise das maiores marcas e varejistas que operam no mercado brasileiro, classificado com a quantidade de informações que elas disponibilizam sobre suas políticas, práticas e diversos impactos sobre suas práticas socioambientais. Vou colocar de novo, Pronto, voltando. Então, depois, mais pra frente na apresentação, eu vou trazer realmente, né, os dados do que a gente descobriu nessa pesquisa. Outros 2 projetos que a gente tem, um deles é o Fórum Fashion Revolution, que é uma plataforma de divulgação de trabalhos acadêmicos, né, para mostrar e dar visibilidade para todos os pesquisadores, né, ao redor aí do Brasil que estão estudando essa temática de sustentabilidade na moda, né? Então é um evento aberto, gratuito. Esse ano ele vai acontecer daqui a pouco, né? Então também queria deixar o convite para todo mundo. Vai ser nos dias 19, 20 e 21 de outubro. Um desses dias vai ser presencial aqui na Unibis Cultural em São Paulo. Então quem quiser, as inscrições para ouvinte já estão abertas. A gente vai ter diversas mesas, né, com palestrantes, e as pessoas que escreveram os trabalhos científicos aprovados vão estar lá fazendo tipo uns TED Talks sobre os seus temas, para apresentar e a gente conseguir reunir essa comunidade criadora de pensamento científico, né? E também os Jovens Revolucionários, que foi um programa feito entre o Fashion Revolution Brasil, com parceria do British Council, e a gente criou uma cartilha com diversas atividades para que os professores, né, e educadores possam aplicar com seus alunos de diversas idades para estimular o pensamento crítico e para começar realmente a pensar na vida e na natureza que existe por trás do que a gente veste. Além disso, no ano passado, a gente publicou o nosso primeiro livro, né, que foi um motivo de muito orgulho. Né? Esse livro chama Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. Ele foi organizado pela Luísa Artuso e pela Fernanda Simon, nossas diretoras. E ele reúne diversas mulheres, né, escrito só por ensaio de mulheres,
que já estão fazendo a diferença na indústria da moda nacional, né? Então aí também fica o convite para quem tiver interesse em estudar mais, pesquisar mais sobre esse assunto. Agora, né, para finalizar, antes da gente entrar aí nos dados de cabeça, a gente tem 2 campanhas de advocacy que a gente apoia, né, para apoiar aí a mudança da legislação, que a gente sabe que é um dos únicos caminhos que a gente realmente vai conseguir alcançar a mudança sistêmica. Então, o primeiro deles é a campanha Moda Sem Veneno, que foi uma articulação do Fashion Revolution com o Rio Ethical Fashion e o Modifica, né? Talvez vocês conheçam essas outras organizações também, que são super relevantes no setor, que é realmente para a gente parar a PL do veneno, que está em tramitação há anos aí no Congresso, né? Agora já passou para o Senado. Essa PL, ela visa flexibilizar o uso de agrotóxicos, que a gente sabe que já é uma temática muito problemática falando de Brasil. A gente é um dos países que mais utiliza agrotóxico. Aqui são aprovados agrotóxicos que em nenhum lugar do mundo é possível usar mais. E isso está assim na nossa comida, né? Eu acho que essa associação entre agrotóxicos e comida, ela é feita de uma maneira mais fácil, mas ela também está no que a gente veste. Então, se a gente pensar no algodão, que é uma das matérias-primas que o Brasil aí produz, né, e exporta para o mundo, também tem muito agrotóxico, né? Então até tem um dado aqui de que o algodão é a 4ª cultura que mais consome agrotóxicos no Brasil. E esse agrotóxico ele impacta tanto, né, o agricultor que está ali aplicando, a terra daquele local, o lençol freático, mas toda uma comunidade, e também já tem estudos que mostram que a gente que veste essas roupas também tem um impacto. Então a moda precisa se posicionar sobre esse assunto, e é por isso que a gente criou uma petição, né, para falar que ninguém que se veste quer vestir agrotóxicos. A petição está hoje, eu acho, com 50 mil assinaturas por aí. Ela já foi entregue a parlamentares, né, então agora a gente está esperando aí as próximas rodadas dela no Senado, esperando que não seja aprovado. Então também convidar quem se interessa aí a assinar e dar força para a causa. E a nossa segunda campanha, né, voltada aí para a advocacy, é a Cânhamo é Revolução. Pensando que a plantação de cânhamo ela ainda é proibida no Brasil, que já é comprovado por diversas pesquisas que o cânhamo ele é, em alguns quesitos, muito mais sustentável, vamos falar assim, do que o algodão, né? Então ele consome menos agrotóxicos, ele precisa de menos água. Então é para falar dessa pauta, né, e relembrar que a gente tem outras alternativas e que isso precisa, né, entrar nas pautas também do governo. E aí é feito junto com a ANC, que é a Associação Nacional do Cânhamo. E aqui são as nossas redes sociais, que é a forma como a gente se comunica com todo mundo, né? A gente tem, como a Paloma já apresentou, algumas pessoas da equipe. Essa é uma rede muito forte nossa. A gente está aí em acho que todas as redes sociais do momento. Então dá para vocês seguirem qual for a da preferência de vocês. No Instagram a gente posta conteúdos diários, a gente também está no TikTok, no LinkedIn, tem newsletters para quem se interessa por esse meio de comunicação. Então também para quem, né, quer saber mais sobre a moda, sobre sustentabilidade, convido a seguir os nossos canais e também quem quiser colaborar, é só mandar uma mensagem para a gente. Bom, então agora eu vou, né, já falamos aqui um pouco institucionalmente o que somos, e agora a gente vai entrar realmente nos dados aqui, do que a gente trouxe para conversar com vocês. E a primeira coisa é, por que a gente precisa de uma revolução na moda, né? A indústria da moda convencional, ela funciona sobre essa lógica de exploração do trabalho, dos recursos naturais e dos saberes de povos historicamente marginalizados, né? Isso é sabido. E aqui a gente tem alguns dados que só reforçam tudo isso que a gente está falando, né? Eu não vou entrar em todos eles aqui, porque senão eu vou ficar, né, um tempão lendo, mas vocês estão vendo aí que a gente está falando de problemáticas em diversos setores, né? Então, tanto no trabalho análogo escravo, que aqui, né, no Brasil, entre 2016 e 2018, a cada 5 pessoas resgatadas em situação de trabalho análogo escravo, 4 eram negros. Então a gente vê também aí toda a questão do racismo estrutural e sistêmico que existe tanto no Brasil quanto na indústria, né? A questão do desmatamento, que está associada à criação de gado, né, para fazer o couro, mas também a plantações de algodão, de eucalipto para viscose, né? Então, sim, o desmatamento também está associado à moda. A questão dos microplásticos, né,
Então, quando a gente lava os tecidos sintéticos, por exemplo, o poliéster, microfibras se desprendem dos nossos tecidos e vão para a natureza, né, para a água. Então já tem estudos que acharam isso no Xingu, no Rio Amazonas, na placenta de mulheres grávidas, enfim. Então é um problema que a gente também vai precisar encarar. Mas também toda a questão da desigualdade salarial, esse é um dado que sempre me choca muito, de que, em média, um diretor, um CEO da indústria de moda global, em 4 dias de trabalho dele, ele vai receber o que uma trabalhadora de costura em Bangladesh recebe durante toda a sua vida. Então a gente tem sim um problema muito sério de desigualdade salarial. E muitas outras temáticas aqui, né? A questão da emergência climática e do potencial que essa indústria tem, né? O Brasil, ele é o 4º maior produtor mundial de roupas, gerando sim diversos milhões de empregos diretos e indiretos, né? E 75% da mão de obra nacional é composta por mulheres, e internacional a gente chega a 80%. Então, sim, falar de uma revolução da moda é falar de uma revolução das mulheres também. E aí aqui eu trouxe, a gente tem um manifesto, né, no Fashion Revolution, que são 10 pontos de como seria pra gente a moda ideal, vamos falar assim, porque a gente sabe, como eu falei, né, que são muitas problemáticas e que sozinho a gente nunca vai conseguir. A gente realmente precisa movimentar um sistema, né? Então, o ponto que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje é a questão de que a moda ela precisa ser transparente e responsável, né? Que não dá mais para a moda se esconder atrás de toda essa complexidade, que foi o que aconteceu, né, por exemplo, no caso do Rana Plaza. Quando o prédio de confecções desabou lá em Bangladesh, milhões de mulheres jovens milhares de mulheres jovens morreram e não se sabia quais eram as marcas que estavam associadas à produção naquele local, né? Então isso mostrou a opacidade dessa indústria e essa falta de rastreabilidade que as marcas tinham com onde estavam sendo produzidas peças delas, né? Então é por isso que a gente fala que a gente precisa entender e saber quem está fazendo as nossas roupas. Então, o nosso manifesto é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa descobrir como, onde, por quem e sobre quais condições as suas roupas foram feitas. E isso só vai ser possível através da transparência. Isa, pode falar? Só aproveitar que você falou do Bangladesh, do Rana Plaza de novo. Uhum. Ele é um marco histórico, né, no ativismo da moda, justamente porque ele traz todos os aspectos, né? Climático, gênero, raça, né? Ali eram pessoas trabalhando em situação de escravidão, né? O prédio ele estava sem nenhuma segurança, né? Ele não desabou à toa. E ali quem estava mantendo aquele prédio foi negligente com a situação que já vinha sendo alarmada, já vinha sendo denunciada há muito tempo, né? Exatamente, foi um marco, né? A gente fala que foi o nosso início, mas que até hoje está presente na história do movimento, né? E é por isso também que a gente precisa de transparência, né? Transparência, no caso aqui do que a gente vai conversar, é que as marcas sejam transparentes e divulguem dados sobre as suas operações, né? E sobre os seus fornecedores. Então, como que elas estão impactando o ambiente, as pessoas, o que elas têm de positivo também. A gente acredita que a sociedade é um dever, na verdade, das marcas divulgarem essas informações, prestarem essas contas, né? E aí a transparência vem aqui como um primeiro passo, na realidade. A gente, de modo algum, a transparência, né, só ser divulgado esses dados, por exemplo, é o caminho final, é o nosso objetivo final. Mas em todos esses anos a gente entendeu que é um importante primeiro passo, porque quando as marcas são transparentes, isso leva a uma verificação dessas informações, né, a uma prestação de contas, que aí sim leva à mudança, né? Então, o primeiro passo seria a questão da transparência. Mas tá, isso entendi já que transparência importa, né? Mas e para a marca, e para o resto das pessoas, por que eu vou parar para falar disso, né? Ao contrário do que muito se fala, né, e falava mais no passado, agora acho que as marcas estão entendendo mais essa questão, tinha muito um medo de a questão da transparência, principalmente relacionada aos fornecedores, né? Então, quem são os meus fornecedores?
ia prejudicar uma questão de competitividade. Mas na realidade os estudos mostram que não. Ser transparente aprimora, né, a competitividade das marcas, porque ajuda a criar um campo de atuação mais nivelado, né, entre elas. Além disso, constrói a imagem de confiança dessa marca, tanto com seus consumidores, porque cada vez mais a gente está querendo saber sim de onde vem o que a gente compra, mas também dos fornecedores, dos parceiros e dos investidores, né? A gente entra aí nessa nova leva de investimentos ESG e tudo isso, né? Então sim, os investidores também estão olhando para isso. E quem sair na frente, né, vai ter uma vantagem. Traz luz a responsabilidade de todos ao longo da cadeia de fornecimento, né? Então a gente traz visibilidade com a transparência. Cria também um ambiente interno de satisfação na empresa. Então você saber que você trabalha para uma empresa que está sendo mais transparente, que está procurando, né, um propósito ali, é melhor para os colaboradores também e ajuda cada vez mais a empresa a atrair talento, que vai ser, né, no futuro aí cada vez mais difícil para as empresas que não têm transparência, que não se engajam socialmente e ambientalmente conseguirem trabalhadores, né? E um ponto super importante é que ser transparente permite o monitoramento público e a ação coletiva de ONGs e sindicatos. Então, quando um problema é identificado, por exemplo, numa cadeia de fornecimento de uma marca, que a gente sabe que é global e super extensa, a marca ela pode sentar na mesa com sindicatos, com outras ONGs do setor, para que aquele problema seja resolvido de uma maneira rápida e que seja realmente remediado no ponto, sabe? Do jeito certo que deve ser. Que não seja só uma remediação para mostrar em redes sociais, por exemplo, né? Então, a transparência também permite esse engajamento e essa cooperação do setor. E acesso a dados, né? Que se tem alguém aqui que pesquisa a indústria da moda, principalmente no Brasil, sabe o quanto é difícil a gente ter dados coerentes e que sejam verdade e comparáveis. Então, ser transparente, né? As marcas sendo transparentes, a gente consegue ter uma base de dados aí muito maior, né? Então é isso, a transparência, ela tem esse papel de alcançar a mudança, né? Ela é como uma lanterna, eu gosto muito dessa imagem. Então ela é uma lanterna que mostra o que está acontecendo na indústria da moda. Então, ser transparente não é só contar boas histórias, né? A gente também aí pode acabar caindo nessa questão do greenwashing também, mas é mostrar o que está certo e o que está errado, né? Então é realmente mostrar o que está acontecendo. Então, ser transparente é um caminho para a gente chegar nessa indústria de moda mais justa, segura e limpa. E aí a gente entra nesse projeto que eu falei um pouquinho para frente para vocês, que é o Índice de Transparência da Moda. O índice, né, ele é uma análise, aí, como eu comentei, das maiores marcas e varejistas. Ele surgiu globalmente, primeiro, né, assim como o Fashion Revolution também, em 2016, analisando as 250 maiores marcas globais, e aí considerando a potência que o Brasil é na indústria da moda, né, e por a gente ter a única cadeia completa do Ocidente, né, no nosso país, então a gente consegue aqui produzir uma roupa inteira sem depender de ninguém, né, desde a plantação até o pós-uso, por exemplo, a reciclagem. Então, por conta disso, o Brasil foi escolhido como o primeiro país para ter aí uma versão do índice, como um spin-off do índice. A gente tem essa então, pesquisa aqui desde 2018, né? A cada ano a gente adiciona 10 marcas na pesquisa. Então esse ano vai ser a nossa 5ª edição, com 60 marcas. E nesse projeto a gente analisa uma gama de temáticas, porque a gente sabe, né, como as problemáticas são muitas, a gente também precisa estar atento para vários pontos aí da indústria. Então basicamente ela é uma pesquisa dividida, né, em 2 pilares, vamos chamar assim. O de direitos humanos e o de meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de assédio e violência, a gente fala das condições dos trabalhadores, a gente fala de práticas trabalhistas, que a gente sabe que aqui no Brasil elas já foram muito prejudicadas, mas elas ainda existem, elas ainda são muito fortes, mas quando a gente fala de países ao redor do mundo, focando aí principalmente no Sudeste Asiático, elas não são tão estabelecidas, então a gente precisa olhar para isso. É combate à discriminação, é a promoção da diversidade e inclusão, é saúde e segurança, como a Paloma comentou, que é o que não estava acontecendo no Rana Plaza, e por isso também ele desabou. É a questão da subcontratação, né? Então a terceirização, a quarteirização, que em muitos casos é onde acontecem os maiores problemas.
o trabalho forçado infantil, enfim, as temáticas são muitas. É um questionário de mais de 240 indicadores. Quem tiver interesse está disponível no nosso site também. E a gente olha para a questão do meio ambiente, né? Então, o bem-estar animal, biodiversidade e conservação, emissões de gases de efeito estufa, substâncias químicas, efluentes, pegada hídrica, enfim, circularidade, muitas temáticas aí. E a gente olha para os sites das marcas, né? Então não é nenhuma informação secreta, por exemplo, que a gente está buscando. Aqui a gente olha para o que as marcas estão divulgando publicamente nos seus sites. Então, se elas estão sendo transparentes sobre todas essas questões. E ser transparente, né? Até aqui tem algumas dicas, né, de marcas que quiserem começar, mas eu vou passar aqui para esse ponto que eu acho muito interessante, de que 77% dos consumidores acham muito difícil pesquisar ou entender as afirmações sobre sustentabilidade das marcas, né? Então, muitas marcas afirmam que tem uma coleção cápsula sustentável, ou que tal camisa tem ali um sininho verde que é sustentável, mas é sustentável em base a quê? Né? Então, sim, os consumidores têm essa dificuldade, né? E essa desconfiança realmente vem dessa tendência de muitas marcas e muitas empresas preferirem contar uma história bonita sem ter um embasamento técnico, científico por trás, né? Então, por isso que a gente fala da transparência muito, até como vantagem competitiva para as marcas. E nisso é importante que as marcas olhem o local onde elas estão colocando essa informação, o formato, a qualidade, a clareza. Não precisa usar jargões técnicos super difíceis, né? A integridade, né? Então, todos esses são pontos de atenção muito importantes quando a gente fala da questão da transparência. E aí, agora, a gente selecionou, como a pesquisa tem muitos recortes, a gente selecionou 3 para ir aqui mais a fundo com vocês. Foram 3 escolhidos, né, com muito carinho, que a gente acredita que são 3 pontos-chave aí para a virada da indústria. Então, tanto a mudança climática quanto a igualdade de gênero e racial. Bom, a moda precisa urgentemente falar sobre a mudança climática. A gente já está vivendo, né, uma emergência climática que, mesmo para pessoas mais negacionistas, está na frente dos nossos olhos, né? Quando a gente vê notícias sobre o calor na Europa, inundações em Recife, em Petrópolis, inundações recentemente que teve no Paquistão, que eles perderam grande parte da produção deles de algodão, que é a parte de subsistência do país. Tudo isso são sinais, são eventos extremos de mudança climática, né? Então, sim, está associado à moda. A moda é feita de natureza, então a gente está usando recursos naturais e isso está sendo descartado de uma maneira impensada, né? Se consome muito, se produz muito, então sim, a gente precisa parar para pensar nesses assuntos. O último relatório, né, do IPCC mostra que a gente precisa agir agora, que não tem mais tempo, que se a gente quiser frear as mudanças climáticas em linha com 1,5 graus do Acordo de Paris, né? Então a gente precisa realmente que a indústria da moda olhe para esse setor e pense no quanto se está sendo emitido, né? E pensar o quanto está sendo emitido é muito além de ir da sua própria operação, do seu escritório, por exemplo, e medir quanto que está sendo produzido ali, mas é olhar para a sua cadeia, né? Então, para olhar para os seus fornecedores, para a manufatura do seu produto, porque tem diversos estudos que mostram que a grande pegada de carbono da moda está tanto, né, na extração da matéria-prima, mas no processo de manufatura, principalmente. Então, é aí que precisa ser olhado com mais carinho, né? Então, quais são as matérias-primas que estão sendo utilizadas? Como elas impactam o meio ambiente? Qual que está sendo o seu processo de produção? Né? Qual que está sendo o transporte? Sim, são questões complexas, mas que a moda precisa se posicionar sobre elas. E aí, infelizmente, né, os resultados do índice do ano passado, que analisou as 50 maiores marcas e varejistas que operam aqui no Brasil, foi muito preocupante na questão, né, da mudança climática. Apenas 32% dessas 50 marcas publicavam uma política sobre energia e emissões de gases de efeito estufa, né? Então, qual que é a diretriz que eles seguem? Qual que é a regra lá dentro? Apenas 32% publicam a pegada de carbono da empresa, que é esse primeiro ponto que eu estou comentando, que é tecnicamente o mais fácil de medir,
porque é a operação que você controla, né? Então, mesmo nesse ponto principal, a gente não está falando de medir pegada da cadeia e nem dos fornecedores, a gente está falando das operações próprias, é só 32%. Só 20% tem um compromisso mensurável e com um prazo determinado em direção à descarbonização. Essa questão do prazo determinado é muito importante. Então, quando a gente vê marcas fazendo, né, compromissos, é importante que o compromisso ele seja mensurável, que dê para medir e que tenha um prazo. Então, a gente vai fazer tal coisa até tal data, né, para que a gente consiga acompanhar o progresso. E desses todos, eu acho que é o dado que mais me choca, sabendo que a gente vive num Brasil em que cada dia a gente vê mais e mais notícias sobre desmatamento, é que nenhuma das 50 marcas publica um compromisso mensurável para o desmatamento zero. Né? Então, as marcas precisam começar a ser mais transparentes sobre a questão da emergência climática. Aqui a gente trouxe alguns primeiros passos que as marcas poderiam começar a tomar, né, nessa jornada. Então, serem transparentes, por exemplo, sobre consumo eficiente de energia, sobre uso de fontes de energia renovável, né? Está se falando muito da energia solar, energia eólica. O monitoramento dessas emissões, tanto na sua operação quanto nos seus fornecedores. Quais são as políticas, qual que é a diretriz que orienta tudo isso. E também pensar, né, na descarbonização, no desmatamento e na regeneração. Né? Então, toda essa questão da descarbonização, dos compromissos e progressos em relação a esse compromisso, desmatamento zero, como isso vai ser feito, e o uso de matérias-primas provenientes de práticas agrícolas regenerativas. E aí, quando a gente fala que está virando, né, a nova palavra da moda, a gente foi do verde para o eco, para o sustentável, e agora a gente está no regenerativo. É importante, quando a gente pensa nesse assunto, a gente pensar que a gente está falando de saberes ancestrais, né, saberes de comunidades que sempre estiveram aqui, sempre fizeram práticas agrícolas regenerativas. Então, a gente precisa aprender com essas pessoas e que não é nenhuma novidade da indústria trazendo esse tema agora, né? A gente está bem para trás na realidade. Então, para a gente pensar um pouco na importância de falar da emergência climática. Aqui tem uma frase da Greta, né, que representa aí essa juventude falando de mudança climática. E agora eu passo a bola para minha colega. A Isa falou, né? A gente não está trazendo nenhuma novidade. Diante de tantos progressos, tem muitos retrocessos, né? Também não é nenhuma novidade a gente falar sobre igualdade de gênero. É só, além dos dados, é só a gente olhar na própria sala, né? O quanto tem de mulheres, o quanto tem de homens, e a gente observar o quanto nas empresas, quem estão nos cargos de poder, de liderança, né? Sendo que quem mais consome moda, quem mais produz, quem está ali fazendo, construindo, tecendo, né, costurando, somos nós mulheres, né? Mas não somos nós que estamos nessas lideranças, não somos nós que estamos nesse papel de decisão diante da construção da indústria da moda, são os homens, né? E nós somos, em dados, nós somos por cerca de 80% dessas atuantes, né, no mercado. E somente 24% das empresas publicam a distribuição de gênero por cargo dentro da empresa. Somente 12% publicam a diferença salarial entre mulheres e homens, né, porque muitos escondem, né, camuflam, porque a gente sabe que mesmo que a mulher tenha o mesmo cargo que um homem de liderança, de chefia, que seja, o salário não é equiparado, né? Além dela também, como está dizendo Nana Lima, diretora de impacto da Think Eva, as mães que se mantêm no cargo são avaliadas com a mesma régua de performance que seus colegas. A responsabilidade e o cuidado com o filho ainda recai inteiramente sobre as mulheres, e isso é algo que a política interna das empresas precisa levar em consideração, né? A gente menstrua, né? A gente tem a questão do nosso ciclo, nosso período da lua, que nos deixa mais sensíveis, né? E não com a mesma vontade de trabalhar, de estar ali, né? A gente quer cuidar da gente, do nosso corpo, e a gente tem várias especificidades que não é considerada no meio corporativo,
né? A gente é equiparada da mesma forma que os homens. E isso não é justo, né? Assim como os homens também têm as suas especificidades e merecem os seus devidos respeitos, as mulheres tanto quanto. E as empresas precisam também se responsabilizar que as mulheres passam por situações de agressão, de assédio moral, psicológico, né? E qual oprime a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de trabalhar, né? Que muitas vezes a gente acaba não denunciando, e falo a gente, enquanto grupo feminino, né? Não estou falando cada uma, quem fez ou não fez, não é isso. Mas a gente, enquanto coletivo feminino, a gente acaba não denunciando por medo, né? E aí é isso que é importante das empresas pensarem e ter a política de salvaguarda, a política de proteção, para que essas mulheres se sintam seguras em fazer os seus relatos, as suas denúncias. E manter o seu emprego também, diante disso, né? Porque muitas vezes também são demitidas, fazem a denúncia, estamos abertos, né? Estamos acolhendo, estamos comprometidos em te acolher diante da violência, passa um tempinho, manda essa pessoa embora. Isso é justa causa, aliás, é causa ganha, na verdade. Então, essas são algumas práticas de transparência para que as empresas consigam reparar, né, essa desigualdade, essa injustiça. Práticas e políticas de equiparação salarial é uma delas, práticas e políticas voltadas à maternidade e licença parental, o ciclo da lua, né, para a gente também ter esse dia de descanso. Eu sou a favor também do descanso no dia do aniversário, aí acho que é para todos nós, né? É um presente. Programas de desenvolvimento de carreira e de oportunidade profissional para as mulheres, mais uma vez, né? O plano de carreira é importante, mas também como essa mulher está sendo inserida, está sendo vista, está sendo valorizada, ela tem a liberdade de expor as suas ideias, ela é ouvida, ela não é interrompida, né? Práticas de combate ao assédio e violência, a política de proteção e salvaguarda, práticas de diversidade e inclusão, né? Eu prefiro a palavra pertencimento, porque muitas vezes na inclusão, e eu vou falar isso daqui a pouco também na equidade racial, na inclusão a pessoa está lá somente como um número, né? Ela está ali somente como uma representação imagética, estética. Mais uma vez, ela não é ouvida, ela não é valorizada, ela não tem pertencimento, não tem participação. Monitoramento e distribuição de gênero por cargo, monitoramento da diferença salarial entre mulheres e homens, entre outras especificidades que só a mulher que vai saber, né? Que tem a delicadeza de acessar outra mulher. Por isso que é importante a nossa presença e participação. A gente vai ver um trechinho dessa entrevista da Marisa Moura, que ela é uma artista artesã da moda afro-brasileira, o qual essa entrevista é de 2015 para a revista Meneli, que é uma revista que fala e promove, né, sobre a cultura e arte negra de São Paulo e todo o Brasil, né, afro-brasileira e afrodiaspóricas em geral. E ela fala um pouquinho sobre o olhar dela, né, com relação à presença da mulher negra no mercado de moda e também sobre oportunidade, né, é o que ela vai responder aí. Aí a gente já caminha para a equidade racial. A criação, o trabalho, eu acho que nós temos. O que nos falta é investimento financeiro. A senhora diz, estilistas mulheres brancas, tem uma facilidade maior para ter esse recurso? Tem. Eu nem sabia que o São Paulo Fashion Week era um projeto. Pensei que eles tinham dinheiro do bolso deles, mas não é. Nós não temos essa oportunidade. Eu acho que eu conheço muitas pessoas que vivem de projetos dentro de uma moda e tem investimento. Mesmo dinheiro público? Investimento, ou dinheiro público ou privado, particular, mas tem investimento.
É sobre isso. Entrevista a Marisa Moura, encontra. É ótimo. Bom, eu sou uma fã dela. Mas é sobre... Opa. Foi. É sobre isso, né? A oportunidade não é para todos, né? E quando a gente fala de identidade racial, aí, mais uma vez, eu convido vocês a olhar o público, né? Praticamente a gente retorna para mim. A única negra, a gente não tem nenhum indígena, né? E essas oportunidades, elas são limadas simplesmente por conta de uma diferença, que é a cor começando pela cor da pele, que é a estética, né? E aí tem uma passibilidade de que estética é permitida, está no lugar, muda a estética do cabelo, muda o tom da pele, um pouco mais claro, enfim, a gente pode entrar em vários sistemas, né, que são criados, que são sistemas racistas que são criados para excluir essas pessoas. Porém, em contrapartida, a moda é um dos mercados que mais se apropria das culturas dos primeiros povos, indígenas, negros, africanos, né? E não dá o devido crédito a esses criadores, né? A criação da moda é praticamente inspirada nessas primeiras criações, nessas inventividades, nessas tecnologias, né? E quando a gente olha para o chão de fábrica das indústrias, a maioria das mulheres que estão ali são mulheres negras, né? Então a gente precisa observar isso, a gente precisa personificar quem são as pessoas que estão à frente, quem são as pessoas que estão atrás, né? E todas elas são importantes para esse desenvolvimento. Não tem escala, é um nível horizontal, né? Só que a gente é construído numa sociedade que o nível é triangular, né? E na ponta sobra espaço para pouquíssimas pessoas, mas é a base que move toda a cadeia, não só da indústria da moda, mas do nosso sistema de vida capitalista. E aí, quando a gente olha em questão de dados, né, mais de 56% da população do Brasil se declara negra e parda, né, segundo os dados do IBGE. E essas pessoas não estão, mais uma vez, nessas linhas de frente. Não estão no cargo de poder, de decisão, não estão pensando, né? Não são vistos como pensadores e criativos, apesar de sempre trazerem muitas inovações para quando o sistema precisa. Enfim, somente 6% das empresas divulgam programas de desenvolvimento de carreira e de oportunidade para o crescimento de funcionários negros. 12% publicam a distribuição de cor ou raça por cargo de seus funcionários. 54% publicam uma política de combate à discriminação para seus funcionários. 24% publicam ações de promoção de igualdade racial entre os seus funcionários. E tem um levantamento de 2020 que diz que 15% das admissões para cargos de liderança foram de profissionais negros e que a média salarial dos contratados foi 26% inferior que o valor pago para profissionais brancos. Então a gente tem o tempo todo essa desigualdade, né, essa injustiça e essa violência, né, que joga... Falar rapidinho. Você pode voltar, Papo? Claro. Só falar um pouco do que a gente percebeu durante a pesquisa do índice, né, falando aí das sistemáticas, que vocês podem ver até que 54% é um número alto, pensando, né, na pesquisa, assim, um pouco mais que a metade. Mas nesse caso a gente está falando da política. E a política é um primeiro passo, né? Quando a gente vai trabalhar numa empresa, aquele caderninho que eles dão pra gente, sabe? Com as regras, os códigos de ética. Então, sim, mais da metade das empresas está divulgando que somos contra a discriminação por gênero, raça, credo religioso, enfim, o que for. Mas quando a gente vai para o que realmente está acontecendo na prática, esses números caem, assim, muito, né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter aqui. Que sim, existe uma política, existe ali uma lei que rege aquela corporação, mas que a gente não está vendo ainda a transparência sobre como tudo isso está sendo aplicado, né? Então, por exemplo, quando a gente chega ali no caso de uma promoção, né, de um programa de desenvolvimento de carreira, então de fazer com que esse ambiente corporativo ele escute a todos e todas, né? Que ele dê esse espaço, que ele dê possibilidade de que todas as pessoas possam subir de cargo, né? Então, que seja um ambiente de pertencimento, como que a Paloma estava comentando.
cai para 6%, que é um número, né, muito próximo ali do zero. Então, acho que é isso que é também importante a gente olhar. E aí, quando a gente pensa em práticas, né, para essa transparência acontecer, das políticas, a equiparação salarial, a diversidade e inclusão e pertencimento, combate à discriminação, né, mais uma vez também canal de denúncia, né, política de proteção e de salvaguarda, efetivas, né, ações de promoção de igualdade racial entre os funcionários. Eu vou falar um pouquinho disso também, que a gente tem feito no Fashion Revolution. Programa de desenvolvimento de carreira e oportunidades, né? Mais uma vez, precisa ter um acompanhamento real com esses funcionários, não é somente inserir o funcionário ali, tem uma equidade de oportunidade, de conhecimento, né? Por exemplo, nível inglês avançado. Muitas vezes não vai encontrar, né, uma pessoa preta, uma pessoa indígena que tenha o nível de inglês avançado, né? Então tem que compreender essas nuances. Pode encontrar pessoas que tenham dificuldade, que estão tendo a primeira oportunidade de ter um trabalho, né, com registro, mesmo que sem registro, mas que tenham uma remuneração bacana para sustentar sua família. Então, muitas vezes, a pessoa tem outras necessidades, outras dificuldades para além da sua força de vontade, da sua garra de estar presente na empresa. Isso precisa ser olhado e abraçado também, né? Precisa ser um compromisso que a empresa assume para si. Monitoramento da distribuição de cor ou raça por cargo, monitoramento da diferença salarial sob a perspectiva racial. E aí eu estou falando empresa, mas a gente pode pensar cada um de nós como empresa, né? Como uma instituição, como uma entidade, como uma mola propulsora de mudanças, né? De observar onde você atua, se todas essas transparências que a gente vem falando, esses pontos, estão sendo praticados, né? E se você tem o seu próprio negócio, como que você traz essa mudança também? Ah, mas o meu é pequeno. Não importa, é de pequeno em pequeno, né? Como eu falei, a base é que está fazendo, de fato, as mudanças acontecerem, não é o topo. O topo está lá no 0%, não querendo assumir compromisso sobre o reflorestamento, por exemplo, né? Então, essas bases é que estão fazendo a diferença, são os pequenos setores que estão fazendo a diferença, são os pequenos setores que estão promovendo uma tecnologia, buscando e promovendo tecnologia têxtil, né? O pequeno setor que está promovendo, trazendo a diversidade, a equidade racial, abraçando grupos minorizados, né? E quando a gente fala minorizados é porque são reduzidos à minoria, são reduzidos à margem, mas em número não são menores, né? Então, no contexto brasileiro, é impossível pensar a desigualdade sem trazer ao centro a questão racial. Aqui a desigualdade tem raça, a população negra vem sendo historicamente negligenciada, população negra e indígena, entre outros povos racializados. Né? Essa frase da Viviana Santiago, que está presente no nosso livro Moda e Revolução, do Fashion Revolution. E aí, sobre outras ações possíveis, né? Que é o que eu estou falando. É você acessar a diversidade, né? E essa diversidade não é somente estética e magética. É a diversidade de conhecimento também, de vivência, de práticas de vida que são importantes. Inteligências, tecnologias, né? Cada um pensa de uma forma, cada um tem uma forma, um HD de processamento na nossa cabeça, no nosso cérebro, e essa forma de conhecimento, ela também precisa ser valorizada. E ela é benéfica para todos nós. Né? Para a empresa, então, ela promove 36% das empresas que pensam e praticam, de fato, a diversidade, alcançam lucros maiores do que as que não desenvolvem essa diversidade. Né? Então, é pensar que nem todo mundo pensa igual, graças, né? Celebremos por isso é muito importante, e que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, mas que os conhecimentos, eles se somam, eles se multiplicam, e todos são importantes,
né? Então, a gente pensar nisso é de extrema importância. E a gente, daí voltando, né, acessar essas diversidades. Não tem como, no meu olhar, né, na minha opinião, não tem como promover diversidade, equidade e pertencimento, que é o nome do DEP, a ação que a gente tem desenvolvido no Fashion Revolution, internamente entre nós, equipe núcleo, como a gente chama, né, a equipe fixa do Fashion Revolution, e a equipe de representantes, de estudantes embaixadores, docentes embaixadores. Aqui está escrito marcas, mas a gente ainda não abriu para as marcas. A gente está fazendo essas rodas de conversa com temas específicos, trazendo a diversidade, trazendo a equidade racial, questão de gênero, o clima, né, racismo, diferenças, enfim. E aí promovendo grandes debates para a gente adentrar a esses assuntos. Mas mais do que adentrar esses assuntos, é a participação de cada um que está ali, né? É a liberdade de expressão, com muito carinho, com muito respeito, sempre, né? A liberdade de expressão de cada um compartilhar aquilo que sabe sobre aquele determinado tema. Então, é uma construção coletiva, né? Promovida pelo Comitê Racial e de Diversidade, mas que todos que estão ali participando daquele encontro possam atuar junto, abrilhantar junto, para que a gente cresça e desenvolva juntos. Ou seja, relacionamento. Né? Não tem como eu entender a especificidade da Karen sem me relacionar com ela, sem conversar, sem tocar, né? Coisa que dificilmente a gente vê nas instituições corporativas. Isso fica muito distante, a gente acaba ficando só como números. Então precisa ver isso, olhar nos olhos, se pegar, né? Porque a gente está num momento onde a gente está o tempo todo, a maior parte do tempo, a gente não está tendo mais palestras ao vivo, né? Ou agora é híbrida, ou é realmente online, né? E a gente está se vendo do pescoço para cima, do tronco para cima. Então, a gente pensar nisso, a gente está caminhando para uma forma de relacionamento fria, né? Então, quando você dá a oportunidade para as pessoas falarem, se expressarem, você olha para ela e fala agradecida, né, pela confiança em compartilhar a sua história, em compartilhar a sua forma de pensar, que a pessoa já fala, é uma viagem minha. Não, nunca é viagem, né? É um conhecimento, é um pensamento. Ela fica envaidecida, ela se sente valorizada, e isso retorna, obviamente, para diversas práticas, né, que a gente precisa pensar. Então, relacionamento é de extrema importância quando a gente pensa em todas essas práticas, né, de transparência, tanto na equidade racial, tanto na equidade de gênero, tanto para combater aí, reverter a situação do clima, entre todas as outras injustiças, agressões que a gente vê entre nós, seres humanos, contra nós, né? E aí, falando da hashtag A Cor de Quem Fez Minhas Roupas, foi uma das primeiras ações que o comitê promoveu, né, que é justamente racializar todas as perguntas do que são feitas as minhas roupas, quem fez as minhas roupas, né? A gente também precisa perguntar a cor de quem fez essas roupas. Como eu falei ali, normalmente a gente vê no chão de fábrica, né, quem está gerenciando aquela fábrica mesmo são mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres... imigrantes, mulheres imigrantes, e a gente precisa olhar para essas corporeidades, como elas estão sendo tratadas, como elas estão sendo beneficiadas, que muitas vezes não tem benefício nenhum, né? Então, a proposta é justamente exigir que as empresas assumam uma postura adequada, com foco na promoção de equidade e igualdade racial entre seus funcionários, promovendo uma cultura interna que favoreça a diversidade, a participação e pertencimento de trabalhadores negros, negras, indígenas e não brancos em cargos executivos e de gerências, junto à promoção de oportunidades de crescimento e evolução para esses profissionais. A Nando vai pôr mais um vídeo pra gente, do Nego Bispo, que é um ativista quilombola e um sábio. Precisa inventar um novo mundo, não. Precisa reeditar o velho mundo.
Precisa reeditar os quilombos. Os quilombos são as áreas mais preservadas, são as áreas mais festivas, são os territórios que se vive festejando as aldeias do mesmo jeito. Então, por que inventar? Por que esses pesquisadores, ao invés de ser pesquisadores, não são estudantes, não são aprendizes? Por que ao invés dessas pessoas saírem da universidade para ir nos territórios, nos pesquisar, por que não nos contrata para dar aula para vocês? Para ensinar para vocês relações ambientais e não educação ambiental. Para ensinar para vocês relações de compartilhamento e não de coletividade. Ensinar para vocês relação de envolvimento e não de desenvolvimento. Acabou o mundo das teorias desconectadas. Acabou.